Ó, gente, agora estamos chegando aqui de novo, né? Deu um probleminha técnico, né? Não sei se tá, deve estar ao vivo. Vê se tá ao vivo ou tá ou não, Márcio. Vê se tá, porque eu não sei se tá ao vivo. Confere. Dá uma conferida, porque tá vermelho aqui. Não, tá vendo nas páginas que eu tô... Vê aí, Edmar, se tá ao vivo aí, por favor. É que o meu tá ao vivo, mas tá escuro o meu aqui, não é isso que eu tô falando. Você não tá como teste, dá uma olhadinha aí. Vamos ver aí que eu... Não, tá normal. É que o meu aqui, o filho da mãe apareceu. Tá normal, tá? Não é o meu aqui. Tá normal, vamos fumegando aí. Começar de novo, né? Hoje o nosso convidado é o delegado Lara, candidato a deputado estadual. Está presente aqui, né, Márcio? Pode falar também aí, que nós estamos ao vivo agora no YouTube e... no Facebook, né? Se não tiver no YouTube, depois nós manda pro YouTube. Mas deve estar aqui também no YouTube, né? Se não tiver, nós mandamos para lá depois da entrevista, nós mandamos lá. Pode comentar aí, Márcio. Vamos lá, né? Nós já tínhamos recebido aí a presença do delegado Lara aqui na cidade de Cambará, há um tempo atrás aí. E hoje nós trouxemos novamente o delegado para Cambará para lançar a sua campanha aqui na cidade de Cambará, né? A gente vai dizer que não é um aventureiro da política, né? Porque ele não é deputado ainda, ele está começando agora. Ele está querendo aí mostrar o seu trabalho aí para a sociedade, para a população, inclusive para a cidade de Cambará. Ele é natural de Rolândia, da cidade de Rolândia, delegado da Polícia Federal, aposentado, já aposentou agora no passado e dedicando a política agora. Já foi candidato a prefeito aí de Rolândia também, né? Já tem essa participação, passagem por lá. Nós trouxemos o delegado aqui, é um defensor nosso, como eu aqui, defensor da causa bolsonarista, né? O bolsonarista aí, Deus, pátria, família, segue a mesma bandeira que a gente segue, né? Conservadorismo na cidade. Então nós optamos aí por escolher aí o delegado Lara aí como o nosso candidato a deputado estadual aqui pela cidade de Cambará. Nós vamos fazer um trabalho legal com ele na cidade, vamos andar, vamos levar o nosso material, o seu material de trabalho aí às população, vamos mostrar aí quem é o delegado Lara, o que ele pretende fazer na política de Cambará, né, e do Paraná inteiro aí. Então é um delegado, é um candidato bom, né, um candidato que não tem ficha suja, não tem passado sujo, e não tem armação com ninguém, não tem acordos com ninguém. Então eu particularmente resolvi apoiá-lo aí na cidade de Cambará. Estamos procurando angariando, temos o Marquinhos Ferrari aqui que está com a gente aqui atrás aqui, o Marquinhos chegou aqui agora aqui, né? O Odmar também está aqui com a gente, né? Mas nós vamos levar esse nome para a população cambaraense. Em breve estaremos aí nas ruas aí, assim que sair os materiais aí, né? Vamos levar nas empresas. O pessoal que realmente queira um candidato aí, que não tem conchavos com ninguém, né? Que tem o passado limpo aí. Nós vamos apresentar esse candidato para a sociedade. E se a sociedade achar aí que o delegado mereça um voto aí, né? A gente vai ficar muito agradecido, porque será um braço direito da nossa cidade de Cambará. Lá em Curitiba, estará junto com o governador. Opa, e com o Cambará. Nós vamos cobrar muito o delegado, viu? Nós vamos encher muito a paciência dele lá para trazer recursos para o município de Cambará. Encher os piquá, né? Que a gente falamos, né? Os piquá, né? Pra trazer recurso aqui, né? Nós temos mais pessoas, né? Que vai apoiar e dar uma força em Cambará, mas o estúdio, né? Ficaria muita gente, aí né? No próximo vai caber tudo. Mas no próximo nós vamos fazer aí outro negócio legal aí, né? Vai caber tudo aí. Se quiser apresentar aí, eu já vou colocar ele na tela pra nós aí. Tá aí já na tela com a gente aí, Márcio. Pode dar as boas-vindas aí. Né, o delegado Lara, seja bem-vindo aí novamente à cidade de Cambará, né? Conte à população cambaraense que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir à tarde, à noite, amanhã, né? Um pouco da vida do delegado Lara, do político Lara e o que pretende aí na política e trazer bons frutos para o Paraná e para a cidade de Cambará. Bom, primeiramente, agradecer a Deus por oportunizar que nós estivéssemos reunidos com toda a galera que está aqui no estúdio, né? E também agradecer a você, cidadão, cidadã, eleitor de Cambará e região, que nos permite entrar em seus lares, seus locais de trabalho, e que a todos vocês eu peço a Deus muita paz, saúde, prosperidade e segurança. Nós somos candidato a deputado estadual, nosso número é 11.220, o nosso partido é o Partido Progressistas. E quando chega alguém de outra cidade
para desenvolver uma campanha, porque há de se entender que o deputado estadual é do Estado. Então, o deputado estadual do Paraná, ele tem que trabalhar para 399 municípios, porque um só não faz, uma andorinha só não faz verão. Então, para as causas da região que representa, como o nosso caso aqui, eu estou desde, Ao vivo é assim, gente. desde dezembro de 1982 trabalhando na segurança pública, né? Eu encerrei minha carreira em novembro passado, após 42 anos de serviço, e sempre na região. Então, não aceito que fale, não, o cara é um aventureiro, apareceu aqui, agora não. Eu conheço essa região e trabalho por essa região desde quando eu cheguei de Curitiba, recém-formado oficial da Polícia Militar, né, e vim trabalhar na região. Lotado no 5º Batalhão, depois no Londrina. 15º, isso. E sempre trabalhando em ações integradas, percorrendo por aqui. Depois, em 2003, que eu passei no concurso para delegado da Federal, e também atendendo toda essa área, que essa área aqui faz parte da circunscrição. Desculpa aí. Enrola a língua. Vou aproveitar. O senhor se formou em oficial da polícia em que ano, Lara? Eu saí aspirante em 82, dezembro de 82. 82, eu estava quase... eu não tinha chegado lá na Academia do Guatapé ainda em 82, eu cheguei em 96. Eu vim para Londrina, ali fiquei uns 2 anos, depois foi dividido o batalhão de Londrina, criado o batalhão de Rolândia, Sim, o né? 15º, para onde eu fui, tive a grata satisfação de ser um membro da equipe que abriu o batalhão, né? Fiquei lá por 17 anos, exclusivo em Rolândia, depois trabalhei em Arapongas, Umuarama, e em 2002 eu fui para a Polícia Federal, passei 1 ano na Amazônia, né? No Amapá, Longe, hein? mas o restante do tempo, tudo aqui na região. Então, eu conheço essa região aqui, desde a época das greves de cortadores de cana, esses problemas do assalto a banco, que tinha muito na aqui região, na região, né? Que agora tem diferenciada essas ocorrências, esses crimes, né? Mas sempre acompanhando. E isso nos permitiu conhecer a beleza da região da Terra Vermelha, do Arenito Kaiowá, que é a essência do solo paranaense, e porque eu sou nascido na região metropolitana de Curitiba, nasci exatamente no município de Rio Branco do Sul, que é do Vale do Ribeira, vizinha onde nasceu o nosso presidente Bolsonaro, né? Então, eu vim para cá e eu conheço essa região, trabalho e tenho a dizer o seguinte, que essa região precisa ser melhor respeitada por políticos. Não é conversa de campanha, não. Isso aqui é conversa, não é de um candidato, é conversa de um cidadão que sabe como que as coisas aconteceram, estão acontecendo, seja coisas ruins ou boas, né? E tudo por conta do posicionamento político de nossos gestores, né? Os nossos ditos representantes. Lamentavelmente acontece isso, e por isso que as cidades ficam assim receosas, porque às vezes o candidato vem, se elege, depois nunca mais passa aqui, ou então ele patrocina um trabalho, nem vem no município e consegue votos, e como que alguém que não conhece a realidade da comunidade vai saber atender os anseios dessa comunidade? Então eu digo o seguinte, que o momento agora, 2022, é o momento da chamada responsabilidade de todo eleitor. É o que eu falo pro eleitor, deputado Lara. Eu falo, vamos voltar a ver os deputados que trazem coisa para o nosso município. E pelo que eu conheço o senhor é bem responsável para quem vota o senhor e para quem trazer os recursos. Não adianta você ganhar, vamos lá, tem deputado que ganha no governo e pega um cargo lá no governo e sai e deixa para outro. Então, vende o mandato. Então, o senhor vai ganhando, o senhor vai exercer o mandato do senhor, né? É isso que a gente quer saber. Sim, porque a coisa, na política, a maior coisa, a maior riqueza, a maior consideração do povo manifesta nas urnas é conceder a você um mandato. Então você tem que ter a honradez de cumpri-lo, né? Não ganhar, não. Você fez o juramento de posse lá, se comprometendo a trabalhar em prol da comunidade que o elegeu, né? Buscando sempre
o bem comum. Certo. Então, deixar de lado isso aí daí é uma traição, já começa aí. A gente sabe alguns deputados aí que ganham, né? E depois sai, pega um cargo no governo, né? Sim. Para deixar os outros suplentes para Pega uma secretaria ou um isso. ministério para aparelhar de acordo com as gente- vontades do grupo dele. Mas aí é isso que é o terrível da política, é quando o parlamentar, seja ele do executivo ou do legislativo, se elege e deixa de trabalhar em prol da comunidade e passa a trabalhar em prol de interesses pessoais ou de determinado grupo que ele representa. Então aí que o cidadão tem que ver isso daí, tem que analisar, porque hoje não tem como você mentir. Sim, Então, isso que eu faço. Hoje tem pra internet, tem população. Google, tem tudo aí. Você abre, por exemplo, eu sou servidor público, pessoa que quiser ter mais informações de mim, vai lá, entra no site da Transparência Paraná ou até mesmo da Brasil, porque eu já fui funcionário público estadual e federal, e lá você vai ter todo o perfil, quando que eu entrei na polícia, até salário Os da trabalhos gente, que o senhor proporcionou dentro da polícia, Isso. todos os trabalhos, a ficha policial, a ficha... Formação, aperfeiçoamento, especialização, lotações, né? Então tudo é possível quando se trata de um servidor público. Às vezes é diferente de uma pessoa que não é servidor que público. não entrou né? na vida não tem militar, né, na isso. parte do Às vezes a pessoa é um servidorismo. autônomo, independente, que não está nos sistemas, né? Mas no nosso caso nós estamos. Então a realidade é essa, o nosso trabalho é arregaçar as mangas e ouvir as comunidades. Nós já fizemos essas pesquisas, né? Os debates que existem nas casas legislativas municipais, onde dá para você ter um perfil dos anseios da comunidade local, quais as dificuldades, como que está a crítica da gestão pública municipal, ou como que o pessoal vê a crítica da administração pública estadual e até mesmo federal. Então a gente percebe, porque aí você tem um perfil, né? Um diagnóstico do posicionamento das pessoas. E isso é importante para você poder se portar, porque quando você vai para um efetivo mandato de deputado, seja federal, estadual, ou até mesmo senador, Sim. né? Você tem que ter conhecimento das suas bases. Você tem que estabelecer as suas bases. Porque, como eu disse, o deputado estadual, ele não é só por exemplo, eu moro em Rolândia, mas eu não sou o deputado de Rolândia. Não, você é do Paraná. Você pega, por exemplo, Londrina. Paraná. Londrina pode eleger vários deputados estaduais, mas eles não serão só deputados estaduais de Londrina. Eles serão do Paraná, porque o que decide as demandas na Casa Legislativa, na Assembleia, é votação. Votação é matemática. Né? O projeto tal, passou, não passou, teve esse quórum de aprovação, esse quórum de reprovação. Então é preciso que haja uma integração de todos os parlamentares para que cada um cumpra com o seu dever e ajude os demais. Então, se o projeto é da região de Londrina, os deputados estaduais de Londrina na Assembleia vão procurar os demais deputados para que eles apoiem, porque amanhã, quando a demanda for da região de Cascavel, os de Londrina vão apoiar os de Cascavel. Então, assim que tem que ser, trabalhar pelo povo e com inteligência, não querer ser dono do Paraná, porque o único dono do Paraná somos todos nós, todos os habitantes dos 399 municípios. O povo é o dono, o povo é o que carece de serviços públicos básicos essenciais, saúde, educação, segurança pública, empreendedorismo, mais empresas, mais emprego, qualificação, porque às vezes não adianta você trazer uma empresa para o município, estão trazendo aí 400 empregos, mas será que nós temos, dentre os moradores do município... Especializado, né, na se área. temos esse pessoal para preencher essas vagas, porque hoje é comum. Sim. Era comum ver aqui na empresa grande, na IOC, ver ônibus de outros lugares, de Ourinhos, trazendo... Jacarezinho, Andirá, Ourinhos, Santo Antônio. Em Rolândia, por exemplo, nós temos a Selmi, que é o macarrão galo. E também uma fábrica nova, abriu recentemente com 400 empregos. Esses 400 empregos para operar equipamentos de primeira geração.
Aí não vai se jogar na mão de uma pessoa inexperiente. Tem que ser uma mão de obra qualificada. Lamentavelmente, Rolândia não conseguiu preencher as 400 vagas, porque é comum nas trocas de turno você ver ônibus, micro-ônibus, vans, trazendo e levando trabalhadores, né, colaboradores de outros municípios. Eles têm direito a emprego? Tem, mas só que tudo que eles vão oferir ali trabalhando em Rolândia, eles vão gastar fora. Lá na cidade onde eles moram. Então, antes de acontecer a coisa, você tem que preparar o povo. Isso, dar curso, né? Fazer um curso Isso especializado na área. Eu digo para vocês. Para gerar o emprego dentro do município, não para sair fora, né? Isso não é caro. Tem os grupos, né? Dos S também, do governo estadual. Você tem lá, né, que você pode trazer. Senac, Senai, Senat e outros tantos S's, justamente para que a contrapartida das indústrias, dos empresários, para formar a mão de obra. Porque para o empresário é excelente ele participar da formação da mão de obra, porque ele já impõe o padrão da empresa dele. Então fica fácil isso. E não é caro. O governo estadual tem recurso para isso. O governo federal tem recurso para isso, mas muitas das vezes os municípios não têm projetos. E aí, se chegar em Brasília ou chegar numa secretaria de Estado em Curitiba e se não tiver projeto, você não leva nada. Não leva nada. Não leva nada. A Zilda Lima falando aqui, o Dodô, maravilhoso sua live. Márcio, parabéns pelo trabalho. E o delegado Lara, boa sorte, que trabalhe pelo nosso Paraná. Aí, Márcio Casagrande, certo, né? na live. Flávia Muniz, Júnior Teles de Menezes. O Elton mandou aqui. O Kelsey Rodrigues. Né? Tati Fadini Lauro, a Keila Edmar também está na live, mandando aqui. O delegado, vou chamar de delegado, porque eu respeito aqui, delegado Lara. Nós temos um problema nessas cidades pequenas, assim, o interior, como o senhor acabou de falar. Os deputados, alguns deputados aí, né, alguns políticos, vamos citar assim, se acham dono do Paraná, né, querem mandar, querem achar que a cidade é deles, inclusive cidades pequenas, né, querem achar que a cidade é dele, querem fazer aquele monopólio que só eles podem ser eleitos, só eles podem mandar, depois ficam se gabando, eu mandei isso para aquela cidade, mandei aquilo, eu mando. Na realidade, o deputado leva ali aquele pedido ali para o governador, né? O governador encaminha isso daí, então também tem um mérito do governador, o deputado faz aquele trabalho do que vê o que a cidade precisa. E Cambará, eu vou falar de Cambará, geralmente Cambará é uma cidade que fica, como se diz, ela fica à mercê de alguns políticos, porque só sobra, delegado, só sobra o restinho daquela verba para cidades pequenas. Por isso que Cambará, ela é sempre a gente fala assim, sempre pequena, ela não se desenvolve politicamente, não cresce, né? Nós temos aí, assim, ainda existem políticos, né, que tem aquela visão arcaica, que faz política de 4 em 4 anos, não faz política de 20 anos. É aquela política que, eu vou fazer essa política para me eleger na próxima, depois eu faço outra para me colocar meu sucessor, e sucessivamente assim vai indo. Perpetuar, né? Perpetuar no poder, né? Então, quer dizer, não procura trazer empresas para o município, como o senhor falou, capacitar as pessoas aí ao jovens, setor, né, de trabalho, né? E querem, por que isso? Porque querem que a população fique dependente dos políticos da cidade. De vereador, de prefeitos, até de deputados. Quando um cidadão precisa de um remédio, não tem na farmácia pública, em outros lugares, recorre a quem em cidades pequenas? Ao vereador, ao prefeito, para fazer aquela intermediação. Então é uma visão. De cabresto, né? O voto lá no Nordeste tem muito aquele voto de cabresto, né? Então por isso que eu penso dessa maneira. Eu penso diferente. Eu não sou oposição ferrenha, não. Eu tenho um jeito de pensar. Um modo de pensar diferente da política. Essa política que existe em algumas cidades, essa política do autoritarismo, eu que mando, eu que desmando, não existe mais e está caindo por terra. Então, a gente vê candidatos como o senhor entrando na política agora, né? A gente muda a visão, né? A gente muda a visão da política, né? Então, quer dizer, a gente sente um pouquinho de esperança aí nessa nova geração de políticos que vem. O senhor não era político, está entrando agora na política, então por isso que a população tem que dar o voto de confiança a esse político. Como vai saber se a pessoa serve ou não serve para a política? Dando aí o seu espaço, a sua, como que se diz, a sua... Dando oportunidade aí, oportunidade, né? Para ver. Como o emprego, a oportunidade do primeiro emprego, né? Como que o cara vai saber trabalhar se ele não tem oportunidade, né, delegado? Ao longo desses 42 anos de serviço público, sempre a gente atuou nas eleições
E era comum ouvir pessoas saindo do local de votação, conhecido, que às vezes se encontrou ali, fazia tempo que não se via, e fala assim, olha, fizemos nossa parte, agora é com eles. Nossa, isso eu ficava até assim ressentido. Alguns até eu abordava e diziam, ei, gente, mas não é assim não. Quando você vota, independente da forma que você, por que você decidiu votar naquele ou naquele outro candidato, você está contratando esse cidadão, porque o patrão é o povo. Sim. Não, sim, o dono do voto é o povo. E quando ele elege de vereador a senador, de prefeito a presidente, elege para um propósito, que é aquele eleito que vai ser o representante temporário, por 4 anos de mandato, do povo. Então, o que tem que acontecer? Tem que cobrar. Primeiro, o povo tem que cobrar, participar de política. Que a gente tem gente que tem nojo de política, vai votar porque é obrigado. Mas esse é crítico, às vezes, está faltando uma UPA na cidade, está faltando uma UTI no hospital, está faltando mais creches, escola profissionalizantes, um colégio rural para formar o pessoal da agricultura. Então, sabe o que falta, mas onde que está? Onde buscar isso? Através da cobrança dos prefeitos. Eu faço uma comparação. Se você contrata alguém para pintar a sua casa, você pode escolher o melhor pintor. Se você não chegar e não estar junto e dizer, eu quero que essa parede aqui seja primeiro impermeabilizada, porque tem um desnível de terreno, então passa umidade, eu quero que naquela sala seja assim. Então, se você não falar o que quer, por melhor que seja o profissional, ele vai fazer um serviço bom, mas de repente não é o que você quer. Entende? Então, na política tem que ser assim. Nós deveremos sempre estarmos juntos com os nossos representantes para auxiliá-los a defender as nossas intenções, né, os nossos objetivos, os nossos sonhos, e também para cobrá-los. Porque parado até a água apodrece. Então, se você não ficar em cima do político, aí acontece isso. Ele começa a ser procurado por outras forças, os amigos do dinheiro público, né? Sim. Que vão lá para tentar se viciar, dominar o político. Quando você vê, o político já não é mais representante do povo, ele representa uma classe de politiqueiros, bandidos da política. Sim. É como eu acabei de dizer, né? Ainda existe essa classe, né? Por isso que a população anda tão desanimada com a política, né? E aí, né, eu vou citar o exemplo do governo federal, nós temos o Marquinhos, o rapaz está aí, entra aí, nós estamos recebendo aqui é o Éder Tal, né? É Éder Tal, tenta ligar aquela lá agora. Isso aqui, chega aí, Éder, para bater um papo com a gente. Esse aqui é o nosso amigo delegado Lara, candidato a deputado estadual de Rolândia, né? Aí, ligou. O Elton ali, o companheiro dele aí de Não, ela já fica assim. a cidade de Rolândia, né? Tá aí. Então, é o que eu acabei de falar, delegado. A gente tem essa política ainda, a população ainda está... tem um receio, né? De alguns políticos por causa disso aí, né? Alguns políticos se elegem, né? Fazem essas trocas aí, esses cabide aí de emprego até aí, e a população acaba ficando a ver navios e acaba sobrando só as migalhas mesmo para cidades pequenas. Esse ano a gente ouviu assim, oficiosamente conversas dentro da própria Assembleia, né? Dizendo que a perspectiva é de que mude mais de 50% o quadro de deputados. E isso, inclusive, está chamando a atenção que eles próprios estão com medo, né? Estão em alerta. Mas é porque esse é o momento, porque só tem um dia em que todos nós efetivamente somos iguais, é o dia da eleição. Porque o voto do desempregado, do idoso, seja qual a classe, gênero, poder aquisitivo, todo mundo tem um voto. E a eleição, a apuração da eleição é matemática. Então vai chegar lá, quem foi o mais votado para presidente? Foi fulano, então ele está eleito. Sim. Então, mas muitos de nós desperdiça o voto, né? Essa riqueza do voto. Não valoriza o voto, não pesquisa quem são os candidatos. Às vezes vota sem saber qual é a proposta, qual a vida pregressa desse candidato,
Quem ele foi? Ele já foi prefeito, já foi vereador, já foi deputado, já foi secretário, ou nunca foi nada. Na vida ele é um péssimo gestor das coisas próprias. Aí já é terrível. Tem muitos políticos aí que na vida particular foram péssimos gestores Gestor da coisa própria. na própria Então, empresa, como né? que eles vão Gerenciar gerir a uma coisa empresa da enorme. comunidade? É. Aí fica até temeroso, né? E por isso que acontece muitas vezes de a gente ter que amargurar o fato de um político ser caçado por malversação do dinheiro público. Então isso não era para acontecer, porque na essência, quem que é o político? Político é aquele cidadão que se destaca no grupo social onde ele vive pela virtude. Ele é um bom pai, é um bom profissional, ele é solidário, ele é fraterno, ele é empreendedor. E daí o povo lá, o grupo vai, opa, esse cara pode nos representar, vai lá e convence ele a representar. É assim que sai o verdadeiro político, né? Uhum. O que acontece às vezes é que políticos são elevados, mas por meios de campanhas questionáveis, né? Aí uma coisa muito importante que nós, principalmente vocês que têm a força Da mídia. da Da mídia, né? de ter coragem, porque a gente brinca, né? Isso aqui também não é fácil de fazer. Não é fácil, não. É fácil de fazer, você Não. colocar a tua cara, colocar a tua opinião. A pressão é grande, hein? Rebater o que às vezes a sociedade quer, porque a sociedade às vezes não tem coragem, e eles enxergam em vocês um representante. E uma coisa que a gente tem que conscientizar muito a população, tanto de Cambará, no estado, e para Brasília, que é o sentido do que a abstenção das eleições passadas está sendo muito alta. O pessoal não está indo votar. Isso mostra o descontentamento da sociedade. Só que nós temos que trazer essas pessoas, de fato, para o lado correto do país. Sim. Que hoje nós temos aí o presidente Bolsonaro, estamos aí lutando para a reeleição do presidente Bolsonaro. Nós temos que mostrar que, sim, o governo Bolsonaro é perfeito? Não. Não. Mas, Todos têm falha, né? se volta Sim. uma esquerda novamente no pior. país, veja Mercosul. É pior. Então, assim, nós temos que trazer essa abstenção, conscientizar esse pessoal para irem sim votar. E votar no lado que vai defender o país, que vai defender os nossos interesses, o interesse da sociedade. Principalmente Deus, pátria, liberdade e família. Família, né? E o que mais nós estamos tendo nos últimos 2 anos, cara, o risco maior é o quê? A nossa liberdade. A liberdade. Isso aqui a gente pode perder de estar fazendo. Sim, nós já não poder fazer mais. Depende do que vai fazer. O pessoal brinca com uma coisa séria, que é o direito ao voto, que é o direito de escolha, que é defender a democracia. Evidente que não existe, na mão da gente são 5 dedos, um diferente do outro. Isso é possível dentro de uma democracia? Sim, e deve ser respeitado. Mas você, quando chega no consenso da necessidade de proteger toda a estrutura social que nós temos no país, com democracia, direito à manifestação e tudo mais, aí você tem que pensar, porque tem muita gente que, como fizeram os nossos irmãos venezuelanos, os argentinos fizeram, né? Vamos jogar, deixa pra lá e tal, não deram o devido valor e aconteceu o que aconteceu. E hoje está difícil de reverter. Argentina, né? Vai reverter sim, se Deus quiser, mas vai demorar décadas. Demora. O estrago foi Demora. A Venezuela era o país mais rico da América Latina. E olha o que virou. Salário mínimo $2. Então, E quem está indo pro caminho agora? Chile? Chile. Ixi, Maria. Quem salva toda a Mercosul? Brasil. O pessoal não tem noção da importância de ir lá e representar a Desse voto, urna lá, cara. Dilmar, você quer fazer uma pergunta pro delegado? Quer aproveitar? Vem Vem aqui pertinho. O Éder vai faz. conversar um pouquinho com o delegado. Vou sair aqui porque nosso estúdio aqui é coração de mãe. Coração de mãe, é apertadinho. Calor humano Apertadinho é aqui. intenso. Mas eu curti aqui, hein, o espaço. Eu vou Bacana, fazer um maior. bacana. Calma. Legal, né? Vai ter um sofazinho pra você. Olha! A Flávia Muniz, ó, ela diz aqui, ó, ela é uma enfermeira em Cambará aqui, né? Ela Opa, diz, ó, conterrânea minha, ó. queremos Também sou muitas enfermeiro, mudanças viu, sim, Márcio? mas queremos mudança consciente, Flávia. uma mudança que faça diferença. sim, Parceiro de trabalho, ó. Pode contar com o delegado respondendo aqui, tá? para a Flávia, essa pergunta sua colocada para muitos políticos aí, dizendo, não, nós vamos resolver tudo, você vai viver num paraíso. Então, o que a gente fala, eu tenho 42 anos de serviço público, eu sei como as coisas são difíceis no serviço público, em todos os serviços públicos básicos e essenciais, seja segurança, educação, saúde. É preciso que o candidato
se comprometa a trabalhar. Trabalhar na intensidade possível. É evidente que não adianta chegar e prometer que vai acontecer isso. Eu sou da segurança pública. Há décadas, eu tenho 42 anos de segurança pública. E por todas essas décadas, muitos foram os políticos que vieram prometendo o mundo e mais o fundo e não fizeram nada. Ou seja, a cada eleição nós temos mais chance de ser novamente vítimas do estelionato político, da enganação, do que a gente realmente conseguir selecionar pessoas boas. Por isso que eu acho que não é só pelo horário político, pela cara bem produzida, pela entonação de voz, pelo que fala. É preciso saber quem é essa pessoa efetivamente na vida, como ele é com a família, na comunidade, no trabalho, porque dessas pessoas sofridas que lutam é que pode sair a solidariedade, a fraternidade. Então, na área da saúde, por exemplo, nós temos muito contato com o pessoal da saúde, porque a essência do grupo que trabalha com a gente, grande parte é da saúde. Então, e nós saímos, graças a Deus, estamos saindo de uma pandemia onde nós pudemos dar o devido valor que até então nunca tínhamos dado para os profissionais da saúde. Os heróis da pandemia, quantos morreram, se sacrificaram para defender a vida daqueles estranhos que entravam numa UTI, entubado, inconsciente, mas os profissionais sabiam do dever e muitos perderam a vida. Quantos horários de folga que era para estar com a família, era para estar repondo as suas energias, mas não, o profissional da saúde estava lá fazendo turnos e retornos mais demorados para atender a demanda, para poder socorrer o povo. Então isso é que tem que ser levado em consideração, é essa consciência que todo cidadão, e principalmente o político, tem que ter para saber valorizar. Para quando ele estiver lá na Assembleia e houver uma demanda do interesse dessa categoria, que pelo menos se trate com educação e respeito. Porque evidentemente que muitas das coisas, a gente é ser consciente. Todas as demandas reprimidas que nós temos em questão de direitos, de salários, de reposições, às vezes leva tempo. Quantas décadas levou para que o governo federal criasse o piso salarial do pessoal da saúde? Foi o Bolsonaro que fez. O pessoal de esquerda ficou 30 anos enrolando, prometendo que ia fazer e não fez. Agora esse presidente fez. Agora, qual o papel dos deputados estaduais? É trabalhar para que efetivamente o governo do estado e os governos municipais cumpram o que está determinado na lei. Então é isso. Não adianta que nem... Eu venho de uma cidade, vivo numa cidade, onde o deputado que nos atende, há 8 anos, ele prometeu levar 2 hospitais e uma UTI. E nós não recebemos nem os 2 hospitais, muito menos a UTI. Então a gente fica... Por isso que às vezes o eleitor fala, não vou votar porque eu não acredito mais nessas pessoas. Diz, não, a política é coisa do diabo. Não é. Graças a Deus não é. Embora grande parte dos políticos não estejam trabalhando em prol do povo, mas em prol de interesses pessoais ou de grupos que representam. Então é preciso, o povo, é um chamado à responsabilidade de todo cidadão, para que tenha essa consciência e venha participar da política comunitária, que venha participar como candidato, para a gente depurar, limpar a política. Porque se as pessoas de bem não ficarem de braços cruzados, as pessoas de má índole vão continuar administrando a nossa nação, as nossas vidas. Então, na cidade onde... Muitas cidades não têm estrutura, o hospital, a UTI, o que é? É o interior de uma ambulância, de um micro-ônibus, de uma van, para correr para Ourinhos, correr para Londrina. Então, isso tem que mudar. Vai mudar de imediato, num mandato? Não, que nem estão querendo exigir que num mandato o presidente da República acerte os erros de 30 anos ou mais de governo de esquerda.
Não, é preciso ter consciência que um mandato prepara, mas tem que ser um mandato, um sistema modular, que terminado o mandato desse prefeito, o que vier dará continuidade. Na nossa cidade, já houve caso de um prefeito fez alguma obra pública lá, personalizou, daí o outro que veio pegou e tirou, só porque era do anterior, do adversário político. Então isso não pode. Isso é complicado, né? Ela é agente de saúde, tá? Agente da saúde. Será que ela tá recebendo o piso novo dos agentes aí? Dá uma perguntada, ela vai Ô, responder. Deixa eu até virar a câmera pra você pergunta. Quer ver? Eu vou virar a câmera. Ô, Oi. Flávio, aqui o prefeito já estabilizou o novo piso para vocês, da agentes comunitários aqui, em Cambará? Será que então foi já certinho? Porque vocês estão com piso novo, né? Londrina também está passando por um apuro aí. A vereadora Jessicão está até batendo firme em cima disso aí lá, porque lá foi feito mais um cálculo errado. Sempre tem Não, tem o cálculo. Sempre tem um cálculo Errado pra errado, mim, né? Aí tá tendo umas correções lá, mas o pessoal lá conseguiu já, tá? Eu espero aí que o prefeito de Cambará valorize esse pessoal da Não, saúde. ele, com aí, certeza né? ele vai Que é dos fazer isso parceiros nessa da parte saúde. que é da saúde, não é do município, é para ajudar o município, não tem que ser contra isso, né? Tem que ajudar nós aqui do município, ajudar o pessoal que tá trabalhando, né? Ô, deixa eu só aproveitar um ganchinho aqui, ó, mandar um beijo pra minha esposa, lá de Rolândia, tá nos acompanhando aí. Sim, estamos recebendo o novo piso. Ó, Respondeu parabéns aí, ao ó. prefeito, ó, muito bacana, importante isso. Tem que ser sincero, Legal, quando bacana. o gestor cumpre o seu papel em determinada causa, pelo menos nessa determinada causa, antes de bater palma. Né? Ô, delegado, Sim. bom dia, né? Acho que boa Bom tarde dia, já. prazer em revê-lo. Tava ouvindo o senhor falar que encerrou a sua jornada aí o ano 42 passado, anos, né? isso. Na área da civil, né? Delegado. Delegado Federal. Da Federal. Federal, Errou, Federal, delegado Federal. Na questão de segurança pública, que é o que eu vou fazer, colocar esse tema, que Cambará hoje, ele, né, sempre a população questiona nas redes sociais, né? E sempre questiona o prefeito, o governo. No seu plano de governo, sobre essa questão de segurança pública, hoje Cambará ela está numa divisa com o estado de São Paulo, numa rodovia federal, que é a BR-369, né? O Brasil todo passa por aqui. E já aconteceu vários tipos de roubos, assaltos aqui a bancos, né? E hoje a gente sofre muito com roubos em lojas, casas, né? Diariamente, né? Pequenos e grandes furtos e roubos, né? A população, ela questiona muito essa questão de segurança pública, tanto quanto a Polícia Militar, Sim. que hoje é a que está mais à frente dessa situação, que atende essas ocorrências, né? Vindo que a gente também tem a nossa Guarda Municipal aqui, que é um efetivo até legal, mas ela está meio que abandonada hoje na questão de preparação, cursos, equipamentos, né? Então, hoje a Polícia Militar da nossa cidade, ela conta com um efetivo muito pequeno. Uma viatura. Uma viatura, até tem mais viaturas ali, mas não tem efetivo para poder estar trabalhando nas rondas, né? Que é o mais importante. Até mesmo no atendimento, na comunicação, que hoje a população precisa fazer uma ligação para a Polícia Militar, não consegue atendimento. Cai em Jacarezinho. Cai em Jacarezinho, até repassar essa ocorrência demora 1, 2 horas, né? Às vezes a Polícia Militar está atendendo uma outra a situação. Nisso, sobrecarrega a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal, hoje 70% das ligações de ocorrência cai na Guarda Municipal. E a Guarda Municipal, mesmo sem preparo, sem arma de fogo, sem um treinamento, sem condições nenhuma, sem colete balístico hoje para trabalhar, ela atende a população de imediato. Em seguida, pedindo o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar, quando consegue, a gente consegue falar com eles pela questão da comunicação, tá? Não é questão deles, eles atendem de imediato a gente, sim. Então, essa demora. E a população questiona muito sobre o contingente. Se no plano de governo o senhor tem a possibilidade de estar destinando mais efetivo para a Polícia Militar, né? Mais condições para estar atendendo a população, que ela pede muito isso, aclama, chora por isso hoje a população de Cambará, e também para a Polícia Civil, porque a Polícia Civil hoje trabalha em Contingente baixo. não tem como eles fazerem as investigações quando acontece algum roubo. Muitas vezes demora, já passou 3, 4 meses e a Polícia Civil não conseguiu fazer a investigação isso ainda, porque tem muitos boletins de ocorrência, eles têm que fazer os trâmites administrativos para encaminhar para o Ministério Público, né? E não consegue.
E a Polícia Militar também com um efetivo pequeno, às vezes a turma da P2 deles que fazem muitas essas investigações. E a questão é, se tem como funciona essa questão de pedir esse efetivo para a Polícia Militar, para Cambará, porque a gente vê vereadores falando em câmera para acionar o prefeito, se é o prefeito que tem que ir no 2º Batalhão em Jacarezinho e pedir para o comandante-geral lá mais efetivo, se tem esse efetivo para mandar para Cambará, né? E mais importante, vale, né, frisar, que muitas vezes termina uma escola aqui em Jacarezinho e muitas vezes quase não vem um efetivo para Cambará. Sendo que começou agora essa semana, uns 10 dias, começou uma escola nova agora. Se há possibilidade, no caso, no próximo ano, que eles levam esse ano todo para se formar, né? Se tem essa possibilidade de estar vindo pelo menos mais uns 4 policiais, pelo menos Mas isso, 4 policiais para Cambará. Para dar a escala, tem que ver a escala, né, Edmar? A escala, como o delegado foi militar também, eu fui militar, tem que ver a escala, o efetivo, porque não depende só de você vir em 4, tem que ver a escala para ele fazer 2 viaturas na rua. Então não é dependência de 4 policial, tem que dar a quantidade para dar a escala, é 12 por 36, eu não me lembro agora, a nossa era 24/48, né? Para dar a quantidade certa de policial para fazer a escala. Não adianta vir 4 e não dar a escala, vai ficar manca a escala. Então, isso tem que ser revisto, né? Tem que vir uma escala para dar mais policiamento, com 2 viaturas na rua por ronda, né? Porque hoje aqui em Cambará, que eu saiba, só tem uma viatura, se der um BO lá em cima, aqui embaixo tá livre para roubar. É isso que tá acontecendo aqui. Se der um flagrante num crime federal, eles vão ter que deslocar. Aí vai pra Londrina, então, aí que é o problema. Mas na voz da população, a população não tipo assim, ela não quer saber se tem qual que é a escala, ela quer saber se tem o policiamento, ela quer ver o policiamento. Para o cidadão, eu lembro que na época que eu era aluno da Academia de Polícia Militar, em Guatupê, tinha um coronel antigo, coronel Romano, que no ano que nós estávamos entrando, ele estava saindo, estava completando os 35 anos de polícia dele. E ele falou assim, olha, para o cidadão, não importa a cor do penacho, quem vai fazer a prevenção ou a repressão. O ideal é que previna que os crimes não aconteçam. Mas se lamentavelmente eles ocorrerem, é preciso que de imediato alguém em nome do Estado vá lá e reprima, prenda, recupere, salve vidas, patrimônio. Então, não importa para o cidadão se foi a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Florestal, Ambiental ou Guarda Municipal. Não interessa. Interessa que seja alguém que ganha do povo para fazer a segurança. Mas o que não pode, de forma alguma, é a gente condenar os profissionais. O pessoal, porque o profissional é que você encontra. Pô, vai lá, o sargento, o senhor que é o comandante do destacamento, a cidade está terrível. Mas isso não é culpa dele. Por quê? Porque, lamentavelmente, os efetivos da Polícia Militar... Está baixíssimo. Eu trabalhei aos 23 anos muito com o departamento pessoal da polícia, nos batalhões onde eu servi. E os efetivos eram remanescentes lá dos anos 70. Então, para você ver a defasagem. É evidente que dos anos 70 para cá, houve a melhorar as viaturas, equipamentos. Na época que eu entrei na polícia, era um sonho. Um dia que o policial pudesse ter um colete balístico, uma arma de qualidade, uma viatura de qualidade, um equipamento, um dispositivo na viatura que ele pudesse olhar na placa de um veículo ou ver o documento, o RG, CPF de uma pessoa, ele pudesse dali checar isso daí. E hoje tem. Então isso supriu em parte a defasagem dos recursos humanos. Mas só que, pelo que a gente tem visto aí, e não é coisa só de Cambará, não. Não é geral de cidades de médio e pequeno porte. Sim. As grandes, elas se viram por conta da... Depois eu vou falar como que se decide o que vem, o que não vem, o que fica e o que não fica. Então é preciso ter essas consciências. Quem é o responsável? Somos nós como cidadãos, os consumidores de segurança pública, que a gente tem que se prevenir. Vai desde aquela postura do cidadão de não deixar o portão aberto, ter as cautelas, não deixar a bolsa no veículo para que o malandro passe e perceba, não frequentar locais ermos, não pode ser vítima. Né? Então, esse é o papel do cidadão, de se cuidar. Prevenção.
o próprio cidadão tem que cobrar também das autoridades constituídas. Quais são as primeiras autoridades constituídas? São os agentes, o comando local, né? Aqui sempre se reporta ao batalhão, né, de Jacarezinho. Jacarezinho, segundo batalhão. Cobrar dos vereadores, porque os vereadores, além de serem... que tem vereador que esquece que ele também é munícipe, que ele também tem família que demanda de segurança. O prefeito, da mesma forma, para que todas essas pessoas, essas autoridades, eu lembro, muitas eram as vezes que chegava no batalhão, prefeito, todos os vereadores, presidente do Conselho de Segurança, não sei se tem aqui, associações de bairros, então ia todo o povo lá, o comandante se via acuado, aquilo que estava dentro do poder discricionário dele, de remanejar efetivo e recursos materiais, viatura, armamento e tudo, ele fazia, mas quando não estava no alcance dele, ele repassava para Curitiba, para o comando geral, para os comandos intermediários, no nosso caso era o Comando de Policiamento do Interior, né, o CPI, e às vezes ia até para o secretário de Segurança e para o próprio governador. E daí já entrava no sistema a própria Assembleia pressionando. Olha, a comunidade lá da região de Jacarezinho tá precisando de um aporte, né? Essa questão de fazer as escolas, quando faz a escola, a ideia do comandante do batalhão é que, ao final da escola, o máximo possível daqueles formados fique na unidade. Ele já tem a vantagem que, durante o período de formação dos policiais, eles estarão atuando na cidade polo do batalhão e nas cidades que compõem a circunscrição do batalhão. Porque daí isso aqui torna-se um laboratório para eles treinarem. Então, enquanto eles estiverem em formação, as comunidades estarão com um aporte considerável de efetivo, né? Mas existe o compromisso determinado pelo Comando Geral, através da interação com a Secretaria de Segurança Pública e o próprio governo, que aqueles estarão sendo formados. Quando eles entram, já sabem, ó, desses 30 que vai formar aqui, 5 vão ter que ir para tal lugar, 6 para outro lugar, entende? Então, existe essa questão, mas é preciso que se cobre. Se não tiver uma união, por que na cidade, no município, quem que é o principal munícipe a gerir as causas públicas? É o prefeito. Sim. Ele tem que concatenar, unir as forças dos vereadores, das associações, clubes de serviço, maçonaria, para que todas essas representatividades da sociedade civil organizada possam servir de pressão, né? Por exemplo, agora é ano eleitoral, então é hora que os políticos tiram a cera do ouvido e ouvem o povo. Às vezes ouvem, mas não atendem, mas pelo menos vão ouvir. Vão assinar compromisso, ó, prometo que agora, porque é ano político, eu não posso fazer dotação de novos concursos, mas para o ano que vem, eleito sendo, eu me comprometo, É isso que o povo tem que correr atrás da política. Política é assim, você vai, convence o político da nossa necessidade básica e essencial, e você tira dele uma promissória. Sim. De, ó, nos 2 primeiros anos do meu próximo mandato como governador, como prefeito, como vereador, como deputado, eu vou ver essa questão. Mas e daí fica protocolado ali, porque não pode você ficar só em casa, amargurando, se escondendo, correndo da criminalidade que cresce, né? Porque e outro fator é que nós vemos segurança pública só com ação de polícia. E não é. Não, tem muitas coisas. A essência da segurança pública é trabalhar para que não exista buraco nas vias públicas, para não acontecer acidente, que a sinalização seja boa, que exista um trabalho de profissionalização do nosso jovem, que daí, se ele tiver o tempo, está lá, na grade matinal, ele está fazendo lá o ensino básico, o ensino médio, no outro contraturno, traz esse jovem para aprender uma profissão. Sim, teria que ser ter, um marceneiro, inteiro, ser né? um mecânico, ser um técnico em informática e tudo mais. Mas não existe isso, porque cabeça vazia é oficina do diabo. Então, se tiver esse aporte, esse acolhimento, eu falo isso com emoção, porque eu nasci
pobre, cara. Filho de uma lavadeira, de uma faxineira que morreu analfabeta e não tinha condições de prover comida, casa e escola. Então, a minha escola, desde a creche até a pós-graduação na universidade, sempre foi em estabelecimento de ensino público e sempre em projetos de ação social, não de Assistencialismo. Assistencialismo, mas tinha um amparo. Então, sempre eu fui... E por isso que eu estou aqui hoje, eu com 42 anos de serviço, 62 de idade, eu poderia... Muitos amigos falaram, não, vai lá, viver a tua vida, viajar com a tua esposa. Pra ele, eu falei, pescar. Eu disse, não, mas eu tenho um compromisso, eu tô vendo que tem vários meninos igual a mim, e que se não tiverem o amparo que eu tive lá atrás, eles vão descambar, porque na rua é terrível, a rua é cruel, a rua não abraça ninguém, ela te usa, né? Então, se não tiver esse amparo, essa assistência social, né, esse efetivo trabalho dos CRAS e tudo mais, das creches, né, isso a gente vai continuar, porque não acaba o delinquente, ele se renova. E grande parte, olha, são 42 anos de profissão. Nesses 42 anos eu nunca vi um bandido bobo, porque bobo não se cria em lugar nenhum. Então, mais esperto. Então o que é? São pessoas de inteligência, mas que lamentavelmente não foram amparadas, não tiveram a devida assistência social da comunidade, a família desestruturada. Então, se não tiver o amparo da sociedade, diz lá na Constituição que defender os interesses da infância e da juventude é dever do Estado, obrigação da família e da sociedade. Então, não é porque, mas não é meu filho. Sim, se não é meu filho, mas eu vejo que aquela criança está em situação de risco, eu devo agir. Às vezes, simplesmente ligando para a polícia, para um conselho tutelar, né? Para uma ambulância de socorro, às vezes o cara está drogado ali, né? Então, eu tenho esse dever, porque se eu não fizer isso, aquela pessoa não vai crescer, ela vai virar um marginal. E, de repente, lá na frente, a ação criminosa dela, eu possa estar sendo vítima, o meu filho, entendeu? Então, a gente tem que pensar assim, isso é solidariedade, é fraternidade, isso não pode faltar em nenhum projeto, em nenhuma discussão de interesses sociais. Então, aproveitando a deixa aqui, delegado Lara, eu falar para... A gente está falando de segurança, né? Eu trabalhei na Polícia Rodoviária há quase 20 anos trabalhando aí na Polícia Rodoviária. A gente vê hoje a Polícia Rodoviária está acabando aqui do Paraná. Porque não tem concurso, não está vindo, não sei se é o comandante, não tem muitos, acho que o senhor já viu isso aí, muitos comandantes não gostam da Polícia Rodoviária, né? Coronéis lá que tá lá por cima não gosta e vai deixando de lado e não vai colocando efetivo, né? Até ver se enxuga para acabar, né? Sim. Então, o pessoal que é deputado ou vai entrar, vê com os bons olhos a Polícia Rodoviária para prevenir. A gente vê, eu fui para Curitiba esse final de semana levar minha filha para um passeio que minha mãe teve de trem, que eu quis proporcionar a ela, né? E levei ela para Curitiba. Eu não fui abordado em nenhum momento para fiscalizar, perguntar de onde eu vim, de onde eu fui. Eu não vi nenhuma fiscalização nenhuma, tá abandonada a Polícia Rodoviária. Aqui no norte do Paraná, eu falo isso de propriedade, que eu fiquei lá. A base mais próxima da Polícia Rodoviária aqui no norte, pioneiro, é Siqueira Campos. E a outra é Cornélia Procópio. Olha o que o policial tá para atender. Pensa que é humano para atender isso aí. Ele tem que sair de Siqueira Campos para atender aqui. Vamos supor, deu um acidente indo para Palmital. Olha quantos km que ele tem que deslocar para atender esse acidente. Antes que eu me lembro dos mais antigos, quando via a base da Polícia Rodoviária de Andirá, que agora é federal, o pessoal tremia para passar naquela base. Ficava com medo de passar lá para ver, não, será que vai parar aí ou será que não vai? O pessoal tremia para passar, ver se estava tudo certo. Hoje, tá tudo largado. Verdade, você disse bem. Houve épocas em que quem era errado, o criminoso nas estradas, ele temia passar por um posto... Era posto de base, polícia, né? Hoje é base operacional. Base operacional. E as pessoas de bem viam ali um amparo, um socorro. Quantos eram os casos que na comunidade vizinha ali
ao posto da Polícia Rodoviária, de repente aparecia a comunidade trazendo alguém guindado lá que teve um mal súbito Sim. lá. E daí Isso é os verdade. policiais, com a experiência que tinham, salvavam vidas, faziam o translado até uma unidade onde tivesse profissionais próprios de saúde para atender aquela demanda. Mas isso aí, realmente, até nós gravamos esses dias lá em Guaraniaçu, né? O posto parado. Onde passa, você vê as unidades Não, paradas. tá tudo parado, tudo Então, abandonado. isso aí, lógico, é fruto da ausência de recursos, né? Isso começou depois que veio o pedágio. Porque antes do pedágio, quem eram os nossos anjos da guarda nas estradas? Era a Polícia Rodoviária, eram os ou homens da estadual ou bota federal. preta, da bota preta e do chapéu vermelho, né? Eles que nos acudiam. Mas depois teve a estrutura, toda aquela mega estrutura que custou caro, muito caro para o paranaense, Aham. as maiores taxas de pedágio. Daí veio uma estrutura das empresas concessionárias que tinham o quadro próprio de socorro, né? E daí foi ficando para trás. Mas agora nós sabemos que a realidade da Polícia Militar, a gente tem que ser justo, né? Todas, né? que Não é só a rodoviária. Que tem, todas as unidades de polícia estadual, todas as unidades de polícia federal, elas estão com um déficit de recursos humanos imenso. Eu não sei como que os governos vão fazer, mas tem que fazer. Porque o que precisa é polícia na rua, é prevenção, acolhimento. E uma coisa que é valorizar as guardas municipais. Já existe Sim, há décadas no Congresso Nacional um projeto de lei para converter as guardas municipais em polícias municipais. Porque elas Excelente, fazem. né? Seria excelente. Porque, na essência, está escrito lá que os estados poderão criar as guardas municipais, cuja objetivo será a manutenção e guarda dos estabelecimentos públicos municipais. Mas a gente sabe, aqui onde tiver uma guarda, a guarda está indo para as cabeças junto com a polícia, fazendo o mesmo trabalho que a polícia. Andando ombro a ombro com o policial civil, com o policial militar, porque se não for assim, a gente não dá conta do crescimento da criminalidade. Então, eu sou partidário de que, e acredito que já nesse mandato, né, próximo aí, os deputados e senadores vão botar para votar essa questão. E daí, porque daí hoje o pessoal fala, não, mas o guarda municipal ele não pode andar armado, aquele negócio todo, um monte de conversa fiada. Curitiba eu vi ponta 40 na cintura lá em Curitiba. Mas tem que ser todas. assim. E quantas demandas tiveram, quantos guardas municipais tombaram em defendendo a sociedade? Né? E quantas pessoas foram salvas por conta da ação dos guardas? Até assalto a banco foi combatido por ações de guardas municipais. Então, eles vieram para ficar. Eles são os profissionais. É evidente que, lamentavelmente, não tem condições de todos os municípios ter uma guarda municipal, porque a segurança pública é um dos serviços públicos básicos e essenciais, é um dos mais caros. Então, geralmente, as guardas estão para municípios de médio porte, acima de 100 mil habitantes. Né? Pega um Arapongas, por exemplo, uma Apucarana. Sim. Né? Então, Moarama também tem. Isso. Então tem recurso, porque demanda muito. É muito recurso que gasta, entendeu? Mas a gente deve brigar. A sociedade deve exigir segurança, saúde, educação, trabalho, emprego, preservação de cultura, né? Turismo da região. Tudo isso a gente tem, é a riqueza nossa, meu Deus do céu. Respeitar as comunidades, os direitos da comunidade, as características sociais. Nós temos na região aí do Paraná algumas comunidades indígenas e até quilombolas, devem ser respeitados também. Então, se nós, povo, não corrermos atrás do que é nosso direito, e correr atrás aonde? Atrás dos nossos representantes legais, seja no município, no estado, ou até mesmo no governo federal. Isso sim. O Edre aqui também, vai bater um papo aqui também, né? Vamos colocar ele aqui. Eu agradeço a oportunidade. Opa, eu que Tá aí agradeço. na presença aí do delegado Lara, né? Isso. E agora candidato, Próximo. pleiteando um cargo Uma estadual, cadeira né? na Assembleia Legislativa. Uma das 54 cadeiras. Legal. Hoje a gente vê a nível até nacional
que, claro, isso tem a ver com o Congresso, né? Mas que nos estados também existe a criação das leis, né? Sim. Mas o que a gente tem visto? Como o senhor mesmo falou, a esquerda ela tem estado no poder durante uns 30 anos aí, mais ou menos. Isso. Né? Começou mais Depois ou que menos saiu aí, do governo militar. E aí veio Fernando Henrique, depois um José longo Sarney, período do velho. PT, né? E o que a gente acabou vendo acontecer? As leis, inclusive, no caso aí, o senhor comentou que é preciso uma prevenção lá na adolescência, Sim. e existe uma lei de que não pode mais ter nenhum tipo nem de correção. Os pais, às vezes, de corrigir os filhos, têm problemas, às vezes, com a legislação. E também na questão da legislação que foi criada durante todo esse período e que atrapalhou a vida do policial. Então, ao invés de dar guarida para o policial, hoje em dia a gente vê que está defendendo mais o bandido, inclusive na mídia. Sim. Né? Na mídia hoje o bandido é a vítima, os direitos humanos hoje defendem a vítima, como a gente já viu em diversos e diversos casos. Não de defende a vídeos. vítima, né? Defende o bandido. Isso, desculpa. Colocando o bandido como vítima, né? Sim. E a vítima é esquecida, né? É pra você ver, por exemplo, se tiver um trabalhador for assassinado aí num roubo, num qualquer ação criminosa aí, Certo. o bandido, sendo preso, ele vai sofrer lá todo o devido processo legal, vai ser julgado, com direito a advogado. Enquanto ele estiver na prisão, ele vai ter direito a 3, 4 refeições de qualidade, direito a médico, dentista, né? E lá na frente, geralmente quando é julgado, ele é favorecido, né? Já a família, a viúva com as crianças não recebe nada, porque a mulher do bandido recebe lá o abono, né? O abono de reclusão. E eu tive a oportunidade, há alguns tempos, de conversar com algumas mulheres dessas, elas diziam assim, não, melhor coisa é meu marido estar preso, porque daí ele não me enche o saco, não toma as pingas dele, não vem dar porrada em mim, nas crianças, a minha casa não fica sendo invadida pela polícia toda hora, aqueles parceiros que ele deve não vem aqui com arma para querer matar ninguém, né? E eu estou ganhando o abono. Então, e as vítimas, a família da vítima? Nada, né? Então, mas aquele negócio, a culpa é de quem? É que escolher errado os representantes. Porque um elemento, eu já chamo de elemento, que é eleito para defender bandido, em detrimento do cidadão, é um bandido também, né? Porque defender que não pode, tem que soltar o cara que nem esse que é candidato a presidente, fala, não, cara, o menino que rouba um celular, ele tem que fazer isso mesmo, para ele ter capital, para ele tomar uma cervejinha. Pô, e a vítima? Como que a vítima conseguiu esse celular? Trabalhando, pagando em prestações, que às vezes atravessava ano, para poder ter aquilo, não por luxo, mas por necessidade de trabalho. Hoje em dia, todos os serviços estão, contador, advogado, eletricista, qualquer profissional tem que ter um telefone para interagir com seus clientes, né? E, então, daí o vagabundo vai lá e tira, o vagabundo é vítima, meu Deus do céu, não pode. Mas isso só aconteceu por conta de que, ao longo dos anos, nós, os donos da razão, os donos do voto, deixamos de usar com sabedoria, perspicácia, o nosso voto. E votamos em pessoas que não, na realidade, acabaram representando vagabundos e outros tantos. Que nem eu falo pro pessoal que é aqui do programa, que a gente fala aqui, né? A gente sempre dá um ênfase no programa. Analise, preste atenção bem em quem vai votar. Sim. Quem vai votar. Nunca deixa. Que nem tem pessoa que fala assim, eu não vou votar, eu pago lá meus R$5. Eu não vou falar, é que ela vai estar escutando, ela vai saber quem que é. Mas são vários. Eu pago depois. Não, gente, tem que analisar, estudar, ver quem que merece o voto. Não deu certo, que nem eu falo, não deu certo. Tira, vota aquele outro pra ver se dá certo. Dá oportunidade para aquela pessoa que tá entrando na vida política pra ver se dá certo. Vocês querem ver de uma coisa que nós vimos esses dias engraçada? É isso que eu falo. Nós fomos na inauguração do módulo lá em São Martinho, em Rolândia, lá, no distrito, lá no São Martinho, no distrito.
Aí tava lá, o deputado tal, outro deputado, eu não vou dar nome pra não Aham. ficar aí, não derrubarem live aí de vocês. Então, foi o cara, outro cara, falando com aquele monte de soldados. O que os caras estavam prometendo e o que o cara tava falando? Eu tenho que melhorar. O cara tá há 8 anos. Vai pro Pro pra próximo. 12. Tá querendo. Tá querendo, né? Temos que melhorar o armamento da segurança pública. Melhorar? Ah, Melhorar. melhorar. Se ele tá lá, já Pegou, como é que pegou. vai melhorar? Tu pegou? Para, tô Temos entendendo. que melhorar aí o colete balístico. E por que não fez isso? Porra, cara, 8 anos de mandato, mas a população vota. A população vai lá e põe. Aí, quem que sofre? Somos todos nós. Botou errado. Então, assim, é umas coisas tão simples, cara. Para fazer Os o caras fez assim, ó. serviço não foram mencionados. E o cara não falou um nome, cara, nem agradecer aos soldados que ali estavam. Gente, é Então, essas complicado. coisas que a população tem que acordar. Eu Não vou, é possível, cara. eu vou entrar nesse detalhe aí. Eu acompanhei um pedacinho do debate do governo, a governador do Paraná, um candidato se eu não me engano, do Nossa, aquilo foi PCO. sofrido. É. Ele fala da polícia que a primeira coisa, se ele entrar no governo, é extinguir a polícia militar e criar as milícias de bairros. Isso aí é o sonho do socialismo, né? Socialista, né? É o que eles É o querem. sonho, Eles é. querem acabar mesmo com a segurança pública do país, né? Eles querem levar o caos mesmo, né? Como você falou aí do candidato aí do Nove Dedo aí, ele é a favor até do furto dos celulares aí, né? Pra tomar uma cervejinha, não tem problema, Não né? tem problema, mas você viu que assaltaram o celular do filho dele, né? O filho dele foi procurar quem? Quem que foi procurar? Fazer B.O. Fazer boletim, porque ele não devia Não ter foi atrás do feito. Batman, né? Não, ele não devia Tinha que ter ter atrás do Batman, feito, né? porque o pai dele falou que podia fazer, né? Mas, Agora- mas é que ele paga seguro do celular. Se não tiver o BO, ele não. Mas você vai esperar o quê, tá. né, doutor? Você vai esperar o quê de um cidadão que fala que ele resolveria a guerra da Rússia numa mesa Na tomando mesa, uma cervejinha? Porra, Né? foda. Então, infelizmente, algumas pessoas, né, acreditam nesse senhor, nesse cidadão aí, né? Acha que ele é o salvador da pátria e não, né? No fundo, ele, né, acabou com o país em 16 anos, ele, o grupo dele, né, e hoje tá aí. O vice dele já disse, né? Ele quer voltar à cena Local do do crime, crime. local do crime, né? É Então, bem isso. o próprio vice dele disse, né? Então, se a população não acreditar nisso, infelizmente, fazer o quê? Entregar o Brasil de novo pros índios. Não, né? e o legal que dessa eleição, né? Como que derrubou máscaras, né? Que antigamente nós sonhávamos que o quê? Entre aspas, PSDB seria aí um centro de direita, não uma direita, né? Um centro de direita. Na verdade, nunca houve, né, cara? Nunca houve. Houve um parelhamento de um país Então, um aparelhamento, pra é. fuder e levar Porque dinheiro os pra fora. partidos, Essa foi a eles realidade. precisam do sensacionalismo sobre o povo para poder arrebanhar apoiadores para que eles se mantenham. Então, como você disse, eu assisti esse debate dos até então, na época, pré-candidatos ao governo do estado, que sofrível. Tinha gente lá que escrevia e não conseguia ler o que escreveu. Sim. Né? Então, aquele boa noite a todos, a todas e a todos, aquilo lá já matava. todos. Isso não existe, gente. E as afirmações, esse negócio de acabar com polícia. Como que você vai acabar com polícia? Lá, uns anos atrás, no governo de São Paulo, teve um secretário, até um professor de direito, José Afonso Souza, que ele era secretário de segurança, a proposta era acabar com a polícia. Mas daí ia fazer outro. Ia criar outra. Mas, Mas você vai acabar com Mas qualquer acabar, outra. então precisa criar outra. então essas coisas, esses pensamentos idiotas, e que às vezes vêm da mente de pessoas que são catedráticos, professores universitários, reitores de universidades, tratadista disso, daquilo, outro, eles não representam o povo. Porque se tirar a polícia, o povo não quer saber. O povo quer a polícia, sim. Quer uma polícia melhor qualificada, melhor tratada? Sim, para que eles possam ser respeitados pela comunidade e tratar melhor a comunidade. Isso é possível, sim. Né? Eu comparo até de todos os agentes de segurança, tem um que ninguém é contra. Porque o serviço deles é formidável, é o bombeiro. O bombeiro aparece quando? Quando você está se afogando no rio, na água, lá seja água doce ou salgada, quando a sua casa está em chamas, acidente, quando você está lá enclausurado nas ferragens de um veículo. trabalha, já vi. Então, eles sempre são os caras legais, né?
Mas geralmente os outros policiais, por exemplo, policial de trânsito, é o cara que sempre aparece em multa. Então Mas o povo tem que tirar essa ideia de, não, mas eu queria um policial que não me reprimisse. Não, então... Eu cheguei, uma época eu falei assim pro diretor o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal em Londrina. Ele disse, eu descobri uma forma de não ser mais multado pela Polícia Rodoviária Federal. Eu disse, mas como que você vai fazer? Eu disse, não, eu só passo nos limites da via. Aí não tem simples. problema. Ele pode ter radar, pode ser aquela pistola. Que é o eles fazem radar. Eu trabalhei móvel, 3 né? anos, 3 anos com ele eu Daí trabalhei. nada vai pegar, é só eu me enquadrar, entendeu? Então é isso, por isso que eu digo, a necessidade da contrapartida da sociedade. Porque não adianta você querer o melhor, mas você não trabalhar pelo melhor, né? Tem que trabalhar pelo melhor, né? A gente falando isso aí. É da segurança pública, a gente tem, se for bater aqui, a gente vai discutir vai. É um tema bastante, né? bastante É um polêmico, grande, né? Aqui no nosso município tem a novela mexicana, né? Que o Márcio fala aqui do nosso hospital que não terminou ainda. Que não terminou ainda a novela mexicana, né? E tá difícil, né? Veio verba do... Qual o deputado que mandou lá? Michele Caputo, Michele né, Caputo, que é o vereador aqui. do vereador. O vereador ele é um ótimo vereador da cidade. Um ótimo vereador, o veio Rafael verba. Frascati é um bom vereador, tá? Ele não é ruim não, ele é um bom vereador. Conseguiu acho que 1 milhão há 6 anos o líder atrás do aí. governo. Esse veio... hospital vem E na o hospital reforma. não sai. É só aditamento. Mas sabe onde está a falha disso aí, Dudu? Nas Eu cobranças, sou da área de saúde. Saúde, é. A Santa Casa de Londrina, por exemplo, é uma cidade, um hospital filantrópico, com parcerias públicas e privadas ali, certo? Filantropia. Só que ele também tem uma ala que faz mais de 40 anos que não inaugura. Mas sabe onde que a gente falha nisso aí? É quando você não coloca um representante que de fato... Sim. Porque um dos papéis que nós temos que cobrar de um representante estadual dentro do nosso estado não é só mandar o recurso. Não, Gente, saber se o recurso está indo. Tá indo Como que e tá gerenciando, indo, como né? tá vindo, como está sendo gasto. Realmente o projeto está ali, porque às vezes acontece muito de ter os projetos, o recurso vem, mas aí tem as balandraginhas, né? Pô, é o mínimo que o deputado tem que fazer, na minha visão. É cobrar a sua que própria eu me chate- emenda, né? A sua própria emenda, Sim. fiscalizar o seu próprio recurso. Sim. É um dos papéis deles, entendeu? E depende da gente, porque assim, a gente vai deixando os caras, vota, que nem você falou no começo. A gente tem mania de votar e esquecer. Sim. Não, tem que Achou que tá cobrar, resolvido. tem que cobrar. Não. Tem que cobrar o nosso. Fazer a parte acontecer. senão- Para os deputados, para muitos deputados, o que eles querem é não se envolver com questões polêmicas. Eles não querem entrar em debate que envolva a segurança pública, os profissionais da segurança pública, saúde, professores, porque todas essas questões vai falar, vamos melhorar, o que tem que fazer para a saúde? Tem que melhorar equipamento, viatura, tecnologia, inteligência policial. Sim. Isso é parte de equipamento, coisa física, mas e o recurso humano? Isso funciona se tiver... Não adianta ter todo o equipamento de primeira linha e ter atrás, operando esse equipamento, um profissional que não está tranquilo para trabalhar, porque o que ele ganha não atende às necessidades básicas, essenciais, ele não consegue suprir o feijão na panela, que ele tem que fazer um bico. Não, bravo, né? faz o bico pra Isso. melhorar o pessoal que é de Curitiba, região grande, o salário de policial não dá pra pagar um aluguel. E nem comer, olha, se você vai hoje no mercado, vamos lá, é R$2.000 pra 3 pessoas, imagine mais pessoas. O salário policial, vamos supor, tá ganhando hoje uns 4.000, 5.000, dá. Aí tem aluguel, tem água, tudo, já foi, cidade grande já foi. Pequena, se ele conseguir um aluguel básico, ele consegue sobreviver, mas sobrevive não tem naquele... amparo. Eles não tratam assim o elemento humano com o devido respeito, né? Quantos colegas policiais civis estaduais, civis federais, policiais militares das Forças Armadas que acabam sucumbindo na depressão e vão ao suicídio? Então, o que é feito para prevenir isso? Eu lembro que na época muito se questionava isso e era para ter uma estrutura de amparo, mas não só lá em Curitiba. Se eu estou deprimido aqui, o policial se envolveu numa ocorrência aí que houve vítima, Teve morte. morreu, criança morreu, ou ele atirou num outro cidadão lá, ele fica abalado. Daí tem um telefone para ligar lá, um 0800, para você conversar com Conversar com a pessoa. Né? psicólogo, Mas o pessoal, eles falam muito em se melhorar,
Mas às vezes a gente só vê falar de recurso. Mas não, supor, um policial, pô, ele ter um juro mais baixo, imposto de renda. Os Então, Estados trabalhar Unidos, as né? Acho que é leis, assim, trabalhar né? as Tem leis. privilégio, Você comprar o né? seu De alguma armamento, coisa, né? Você é livre de Incentivo, né? impostos. Incentivo, né? Pra ele Essas ter coisas da- uns não é- descontos, Porque, desconta assim, mais. É o que mais a sociedade precisa. Segurança, educação E saúde. A Então saúde dá pra você trabalhar com tá leis. muito precária, né? Dá pra Nessa você trabalhar parte com aí. leis pra ajudar aquela. Não é só dar dinheiro. Tipo o Nilo aqui lá o Nilo é do SAMU aqui em Cambará, falou que ontem à noite eles tiveram plantão, ó, e às 21 horas saíram para atender uma ocorrência na delegacia aqui na DEPEN, entraram na base do SAMU, levaram os rodos, de lavar a viatura, abriram o carro do condutor, levaram até alguns pertences dentro da base do SAMU. E olha pra você. E provavelmente não tem nenhum guarda municipal no prédio do SAMU. Não, lá não tem porque consumidor é o que se não me agride, engano, né? são 2 que trabalham, né? E eles saem, né? Vai atender a ocorrência, fecha o portão, né? E na volta acontece isso, né? Márcio, Tem uma, uma- opini- é assim, a uma Guarda Municipal opinião aqui, né? fazendo ronda, né? Vamos Não lá, tem, sua né? opinião. Não tem suporte. Poderia a prefeitura, como fazer aí, esquematizar o prédio? Eu não sei se é viável. fazendo o prédio agora aí, SAMU, Guarda Municipal junto e mais Um bloco, né? a Defesa Defesa Civil, Civil, um bloco, junto, né? tudo No junto. Canadá é assim, funciona. Perto. Aí tem uma segurança. É uma nesse célula prédio. integrada, tem eu já vi isso daí, saúde, tem Segurança, tudo junto, bombeiro, psicologia, justiça. Tudo junto, é. É isso, Tudo os junto ali, conselhos, uns né? prédios próximos. Porque as ações Interligados, né? de Estado, ou elas são interdisciplinares ou multidisciplinares. O que é interdisciplinar? Cada um faz sua parte. Né? É como se fosse uma cadeia de produção. Né? E isso é inter. A multi é todo mundo junto. Sim. E isso não é uma coisa absurda, cara. Isso é o quê? Ter o prefeito Questão de fazer um planejamento, projeto. né? Tem que ter um Organização, projeto, terreno, né? recurso, da onde que vem recurso estadual, da onde que vem recurso federal, sentar. tudo, Junta e É o quê? coloca. É coisa de sentar, cara, e fazer conversar. a coisa acontecer. Organização, né? Fazer Falta- Mas aí... Aí fica só política, política, e nós vamos ficando O pra trás. importante também, gente, é que o povo saiba o que quer. Isso que o senhor tá falando tudo, Porque né? saber quais são as necessidades, estudar, porque muitas das vezes eu recebia solicitações com sugestões. Eu sou morador aqui do bairro tal, tá acontecendo isso, tá tendo um ajuntamento de maconheiros aqui próximo ao colégio. Mas eu acredito, porque lá é um ponto que tem um matagal, um terreno baldio no fundo do colégio, um matagal, um colonião lá, e a lâmpada eles quebraram. Então, justamente intencional para deixar um mocosão ali, né? Então, eu acho, o cidadão falando, eu acho que se, por exemplo, a prefeitura viesse aqui, né, a polícia passasse aqui, assim, com a P2, visse quem é os caras, já dá uns break nos caras, vão vazar. E a prefeitura viesse aqui, roçasse, ou cobrasse do dono do terreno que roçasse e fechasse o terreno, e trocasse a lâmpada aqui. Coisa tão Aí simples, resolvia. né? É simples resolver. Então, a segurança pública, ela está na essência, está na educação, está na manutenção das coisas públicas, da coisa privada. É você não deixar a tua casa aberta, não deixar seus bens, sua família exposta ao risco de ser vítima de uma ação de bandidos, né? Verdade. Realmente. Eu fiquei satisfeito com eu a também, com a presença se a gente aqui, for foi um emendar aqui já bate-papo falando... legal, né? É gostoso, né? Se não for Acho que fazer vai aqui... andando, vai longe, né? Eu queria agradecer aqui ao Edler, o doutor delegado. Ele é um rapaz aqui que gosta de política na cidade também, né? Tá Uma voz sempre ativa envolvido também. com política aí. agradeço Tá também. nos grupos de Importante. WhatsApp aí, de bate-papo aí, né? Por isso que nós chamamos ele para trocar uma ideia com o senhor também. Quem sabe a gente convence ele também, né? A levar o nome do senhor aí para outras pessoas aí. Bacana. Pra Mas cidade, eu né? sou sincero, como eu digo, eu não sou político, eu sou cidadão. Sim, né? por isso mas que o o cara, bate-papo... não, você tem que pedir voto para você. Eu peço, claro, mas se o cidadão... eu não vou votar no delegado, mas pelo menos que você pesquise os candidatos. Pesquise. Né? Às vezes o cara, não, eu quero votar em alguém da minha cidade. Mas então pesquise, vê se os caras da tua cidade têm cacife para receber o teu voto de apoio. Porque às vezes o cara nunca fez nada, e quando foi prefeito, vereador, seja lá o que for, ou qualquer outra profissão, o cara não se desempenhou. Então ele não tem um referencial, ele não vende bem. Ver a referência do Então, candidato. Porque às vezes é preciso que alguém venha de fora para ajudar a gente. Ou a gente se socorrer com pessoas de fora. E na política é assim, torna a dizer, os deputados estaduais
do Paraná, eles são deputados nos 399 municípios. Não tem outra maneira. Não, eu só atendo lá a região, eu sou deputado De Rolândia, eu vou atender só Rolândia. Não, existe isso. se eu for lá bater no gabinete do senhor, você tem que dar uma força pra nós Com aqui, né? certeza. Tem que dar uma força pra nós aqui. Gente, estamos aí. Deputado Lara, que prazer estar aqui na nossa satisfação cidade. toda nossa. Olha, muito obrigado por estar aqui no município nosso de Cambará, conhecendo o município, que o senhor já conhece, né? Sim, sim, Mais já há uma vez para décadas. cá, né? Décadas conhece aqui. Agradeço a presença, né? Que nem o Márcio aqui, o nosso amigo o Elton aqui, agradeço mesmo, de coração mesmo. E vamos, que nem eu falo, gente, presta atenção na hora de votar. Presta muita atenção. Deputados aí que estão aí, vou fazer, por que não fez? Para com essa 8 lenga-lenga. É a primeira pergunta que eu faço, Lenga-lenga, tá? eu vou fazer. Vamos fazer. Para, se o deputado começar, vou fazer, abandona. Que ele já tinha que ter feito. Tinha que ter corrido atrás. Para com isso, gente. Vamos prestar atenção. Eu sempre falo no meu programa, como o Márcio fala dele. Abre os olhos. Deputado que vai falar, eu vou fazer, que tá lá já e não fez, esquece, abandona. E vê a procedência do nosso deputado, federais, estaduais, senadores também, olha com bons olhos, e governador também, né, gente? Falar nisso, a bandeira que o senhor carrega na região de Londrina, a federal, o senhor pode falar quem que é, não tem problema aqui. Olha, eu sou do PP, Partido Progressistas, Que é a e base a do minha governo, né? base do governo, o PP, ele tem o Ricardo Barros, que é o líder do PP no Paraná, ele é deputado federal e ele é o líder do governo federal. O presidente do PP nacional, ele é o ministro-chefe da Casa Civil. O presidente da Câmara dos Deputados é do PP. Então é um partido forte, juntamente com o PL. São os dois partidos que são a maior base do governo Bolsonaro. Então isso tem que pensar também, viu? O Porque republicano também, né? não O existe republicano, intervalo entre eleições. Porque saiu o dia, hoje saiu o resultado de quem foi o prefeito eleito e os vereadores eleitos em Cambará. Naquele mesmo dia, os grupos que ganharam devem trabalhar para fortalecer ainda mais esse grupo. Os que perderam devem se reestruturar, porque política não tem intervalo. Não. Ela é constante. E você tem que pensar, às vezes, não, eu vou apoiar fulano, mas que partido esse deputado, esse candidato representa? Às vezes um partido que não é. Agora, por exemplo, tem muitos partidos aí se dizendo de direita, que defende a família, propriedade, liberdade. Mas na realidade não são isso. Se for ver lá na essência, é que o povo tem deputado, gente, que esconde a legenda. Tanto é que a legislação eleitoral determina que em todas as suas artes, seja para entregar na rua impressa ou no meio digital, deve ter lá constando a chancela, a logo do partido, para que o cara saiba. Sabe porque, qual partido que tá, né? Porque agora, ontem mesmo, tava lá o Haddad dizendo que eles são mais religiosos que o Bolsonaro. Ai. Pare, né? Ele participou Pare. de uma missa só, né? Então, Quando ele é era uma só, foi né, candidato, né? Ele e Manuela, né? Então nós temos que pensar nisso também, viu? Porque Nunca não mais adianta vi na você igreja, se apoiar quem não tem condições de nos apoiar. Sim. Você tem que buscar escora onde tem força. Sim. E na política é assim. A federal, o senhor Pá. A nossa dobradinha é com a nossa querida amiga, a vereadora de Londrina, Jessicão. Pensa numa pessoa atuante, uma pessoa de coração. O coração dela é maior que ela. E aonde ela chega, ela é bem aceita, porque ela tem um diferencial. O pessoal fala, não, mas eu não gosto de quem é LGBT. Mas só que toda a pauta de trabalho dela não é daquele mimimi LGBTQIA+. É justamente respeitar a família, pátria, propriedade, educação, livrar as crianças dessa política, essa ideologia de gênero. Então, deixar as crianças serem crianças e quando se tornarem adultos, fazer suas opções. Aí é a opção de cada um, né? Então, adulto. é difícil você ver, pô, mas teve um que falou assim, não, mas a Jessicona não era para ser, ela devia andar abraçada com o Lula e não com o Bolsonaro. Disse, mas por quê? Onde que está escrito que professor, que funcionário público, que é LGBT,
não pode ser de direita. De direita, conservadores. Não pode querer Deus, pátria, família e liberdade. Tem. Lembrando que o governo Bolsonaro foi um dos maiores incentivadores dos professores, aumento de 33%. Tudo que a Saúde, esquerda não educação, quis fazer, enfermagem. ponhar no fiofó do Lula e da Dilma, que são projetos polêmicos, que nem piso dos professores, piso da categoria da enfermagem, que eu sou da enfermagem. Você é enfermeiro lá em Rolândia, né? Quem fez? Quem fez? Bolsonaro. Teve que ser o Bolsonaro. Por Como é que eles quê? vão pedir voto agora? Sindicatos não são todos, gente. Nem tudo é maioria, tá? Não são todos sindicalistas que são Lula, tá? E tem que ficar frisado isso. E nunca, nem todos os sindicatos defendeu de fato os trabalhadores. Hoje, aquilo que eu falei pra você, muita coisa, muitas máscaras estão se caindo. Eu falo pelo sindicato da enfermagem. Cara, do setor privado, eu batendo, e eu trabalho com o filho da mãe do cara, que é diretor do sindicato. O cara, vamos colocar um ônibus lá em Brasília, nos ajuda aí, papá. Só foi o pessoal de direito de servidores públicos. Por quê? Porque o privado tava amarrado. Então se prova que, de fato, alguns sindicatos são amarrados com Delegada. o dono. Dono. Não tem jeito. Realmente é isso. E aí tá aí, filho. Agora sim, a enfermagem. Bolsonaro, 22. Delegado Lara estadual, 11.220. Aí, vamos vamos aí. A luta é grande. Vamos encerrar aí, Vamos encerrar. Vamos encerrar, senão a gente... Queria novamente agradecer a Estamos presença aí. do delegado, o Elton, aqui da cidade de Rolândia, e novamente a Cambará aí, né? Agradecer vocês de Cambará, galera. Deixar o nome aí, Obrigadão. né, à disposição da cidade, né? Opa, é sempre bom a gente poder retornar aqui. Todas as vezes que estivemos aqui, fomos bem acolhidos, com respeito, e a gente se refere a todos, independente qual seja o gênero, qual seja a opção ideológica, partidária, filosófica, a gente respeita a todos, porque o mundo é para todos. Aquele que é eleito para governar para todos. Não tem como. Por isso que já o voto é secreto. Você não sabe quem foram as pessoas da comunidade. O cidadão veio aqui, o prefeito teve 10 mil votos. Ele não sabe quem são os 10 mil votos. Não sabe, é todos, né? Então, ele tem um compromisso com quem? Na cabeça dele, eu tenho um compromisso com o bem-estar dos 10 mil que me votaram. Mas e como ele não sabe? A única coisa que ele sabe é que esses 10 mil convivem na comunidade aqui de Cambará. Então, para atender os 10 mil, ele tem que trabalhar pelo bem-estar de todos. Essa é a essência essa é a inteligência, a espiritualidade do voto secreto. Isso é verdade. É isso aí mesmo. Então, gente, encerrando pra cá, agradeço mesmo a oportunidade do deputado Lara, o delegado Lara, né? Brigadão. E olha, é aquele que chegou aqui, eu vou fazer. Ele não falou que vai fazer. Ele não falou igual os outros falam. Ó, gente, vamos fazer tal coisa, gente. Então abra os olhos na hora de votar. Aqui as portas estão abertas para outros deputados aqui também, né, Márcio? Vamos aí para todos, né? Pra gente ver o propósito de todos. Tá portas abertas. Mas olhe com carinho na hora de votar. Olhem, gente, com carinho. Se aquele que falou que vai fazer já tá lá dentro, abre os olhos. Eu queria agradecer também a presença do Éder e tal aqui, do Edmar que estava aqui, o Marcos Ferrari que estava com a gente aqui, né? Trouxe boa. aqui o Éder aqui. E estamos aí, como disse, né? As portas estão abertas tanto aqui no estúdio aqui como no outro estúdio da Cambará. Parceria a gente vai nossa aí. fazer uma parceria, um trabalho aí na cidade aí, né? Levar o nome aí do senhor aí à sociedade. E a sociedade que escolhe o que é melhor para ela, né? E para a população, para esse conjunto aqui, essa cidade chamada Cambará. Bacana. Gente, obrigado Vamos. pelo espaço de vocês aí, tá? Tudo de bom. Valeu!